Bem, para finalizar, nós vamos abordar algumas patologias prevalentes. A trombose venosa profunda e associação com tromboembolismo pulmonar. Numa trombose venosa profunda, né, de membros inferiores, veias pélvicas, renais, membros superiores, nós podemos ter evolução para um tromboembolismo pulmonar. Outras causas de tromboembolismo pulmonar podem ser por embolia gasosa, embolia amniótica e embolia gordurosa. Então, o pronto reconhecimento de situações de risco predisponente a uma trombose venosa profunda é muito importante para se evitar um evento maior, de maior gravidade, que é o caso do tromboembolismo pulmonar. São fatores de risco para tromboembolismo venoso a tríade de Virchow, né, que é constituída de lesão endotelial, pela estase sanguínea e pela hipercoagulabilidade. Então, aqui é mostrado a lesão endotelial, um trauma cirúrgico, a estase sanguínea pela imobilidade prolongada, como um passageiro sentado, né, por longo tempo numa poltrona de avião, e algum fator individual de hipercoagulabilidade. São os elementos que compõem a tríade de Virchow. Basta um desses elementos para que haja um risco de tromboembolismo venoso. Interessante também abordarmos aqui a questão das infecções de pele, né, muito relacionadas muitas vezes a quadros de insuficiência venosa com insuficiência linfática, né? Então, nós temos nas camadas superficiais da pele, envolvendo a derme, né, a erisipela. Né? Quando o envolvimento infeccioso ocorre em tecido celular subcutâneo, nós temos a presença de celulite. E quando o envolvimento é mais profundo, envolvendo a fáscia de músculo, né, e músculos, né, e às vezes até ossos, nós podemos ter a faceite necrotizante. Né? Os germes são variados, geralmente são streptococcus ou então estafilococcus como agentes causadores dessas infecções. Aqui uma imagem de uma trombose venosa profunda à esquerda, né, em que nitidamente vê-se o aumento de volume do membro, né, um edema mais pronunciado do edema do membro inferior esquerdo. Provavelmente esse membro deve estar mais quente, né, ele está mais eritematoso em relação ao membro inferior direito. A erisipela é uma infecção da derme, de camadas superficiais da pele até a derme, né, e se manifesta com dor, calor, rubor, né, do segmento afetado, né, e as manifestações são mais locais. Já a celulite, né, ela também se manifesta com dor, calor, rubor, só que já existe aqui um comprometimento mais sistêmico, com febre, né, e como o comprometimento já é mais profundo, envolvendo o tecido celular subcutâneo, existe um maior risco de disseminação sanguínea né, do agente infeccioso, e podendo com isso, com maior risco de levar um quadro de uma sepse cutânea e uma sepse generalizada. Esse é um exemplo da faceite necrotizante, né, em que temos esse aspecto externo bastante comprometido, né, com uma área bolhosa, necrótica, secundada por eritema, um processo inflamatório muito importante desse membro e que se estende a camadas mais profundas, geralmente a fáscia de músculo, e que o tratamento exige rapidez para que o paciente não evolua para uma sepse generalizada, e o tratamento é cirúrgico, com debridamento extenso da lesão, com abertura de todos os planos, sem haver fechamento desses planos depois, e com a administração de antibióticos sistêmicos de grande espectro.
Esse é um exemplo de uma gangrena, né, que é um estadio aí mais avançado, né, de uma manifestação trófica, de uma insuficiência arterial periférica. Esse é um linfedema, né, bastante importante. Vejo que é um edema bastante disforme, um edema que, se comprimido, é bastante duro, né. Ah, Existem zoonoses, né, que podem levar a esse quadro de linfedema, como é o caso da elefantíase, causada pela Buchereria bancofriti, né, e também situações extremas também por compressão tumoral do sistema linfático, podendo levar a um edema linfático pronunciado também. As varizes são manifestações de insuficiência venosa crônica. Vemos aqui trajetos varicosos de membro inferior bastante dilatados, né? E com uma insuficiência, né, do sistema valvular dessas vezes, impedindo que o sangue tenha um retorno venoso adequado até o coração direito e refluindo daí para extremidades inferiores. E também havendo a dilatação desses trajetos varicosos. Essa é uma foto que mostra o quadro da síndrome da veia cava superior, em que vejam, existem veias aparentes e tórax bastante dilatadas, né, e quando isso presente, pensar na obstrução do sistema cava ou dos ramos venosos que se direcionam para a cava superior, sendo comprimidos por alguma massa tumoral, mediastínica, pulmonar, né, podendo levar a essa síndrome da veia cava superior. Essa é uma úlcera venosa, né, é uma situação grave, né, de manifestação trófica de insuficiência venosa, a pele fica muito friável e pequenos traumatismos às vezes desencadeiam a formação de úlceras profundas de difícil cicatrização com infecção secundária, né, são chamadas de úlceras varicosas. Essa é uma úlcera arterial, vejo que é uma úlcera localizada em área de pisada, em área em que existe maior contato, né, geralmente com o calçado, com o chão, e isso ocorre muito em pacientes diabéticos que possuem neuropatia diabética e com isso perdem a sensibilidade periférica, têm hipoestesia ou anestesia e não sentem realmente o ferimento quando presente, eles não sentem. Então, o ferimento tende a aumentar, né, a se ulcerar cada vez mais, se infectar secundariamente e formam essas úlceras plantares vistas em pacientes diabéticos, por exemplo. Esse é o índice tornozelo braquial que eu havia comentado, né, que é dado pela razão entre a pressão arterial sistólica braquial, melhor dizendo, é o contrário, né? O índice tornozelo braquial, a fração aqui deveria estar invertida, né? No numerador, a pressão arterial sistólica do tornozelo sobre a pressão arterial sistólica braquial, e que deve ficar em torno aí de 1, né? Então, quando você tem aí valores inferiores a 0,9, 0,90, isso indica insuficiência arterial periférica. O normal é entre 1 e 1,1. Quando você tem índices aí em torno de 0,5 a 0,8, isso ocorre na claudicação intermitente. Na dor em repouso, o índice fica entre 0,2 e 0,4. E na úlcera isquêmica com gangrena, esse índice fica entre 0,1 e 0,4. Essa é uma úlcera hipertensiva, a úlcera de Martorell. Lembrar que a hipertensão arterial ela causa lesão endotelial e pode levar a uma insuficiência arterial. E ela é uma úlcera bastante dolorosa e se localiza geralmente nessa região, da região anterolateral da perna. A trombangite obliterante também conhecida como a doença de Leo-Birger, é uma
é um processo isquêmico periférico desencadeado pelo hábito tabágico, né? E mais comum em homens, né? E que leva a essa isquemia, né? Com necrose, às vezes com gangrena, né? E que o hábito tabágico é a principal causa. O pé diabético, né? Então, paciente diabético com ferida no pé, seja qual for a extensão que ela tiver em termos de tamanho, é caracterizado como pé diabético, né? Aqui é um caso de embolia arterial, quer dizer, aquele caso em que o paciente subitamente tem dor e sinais de isquemia local, de aparecimento abrupto, geralmente por êmbolos que são lançados à distância. E aqui uma úlcera de pressão, também conhecido como escaras, né? Que são produzidas pela, a, pela pressão sobre a regiões de maior pressão, de maior contato, como a região sacrococcígea, região de coxo femoral, região de maléolos, né? Em que o paciente tem friabilidade da pele nesse local, geralmente por maceração da pele, em contato com urina, e ao se deslocar o paciente no leito, então são pacientes sequelados de difícil mobilização, então a falta de cuidado na mobilização, né, arrastando o seu paciente na cama, né, então a pele fica em contato com o lençol, né, com a cama, e depois formam-se essas úlceras enormes, né, de difícil cicatrização, com material necrótico no fundo, com infecção secundária, que nós chamamos de escaras de decúbito. E aqui uma imagem anjo tomográfica de uma angiorressonância, né, que felizmente hoje em dia a gente possui métodos de imagem, né, para se fazer diagnóstico mais preciso e mais precoce dessas estenoses arteriais. Seria isso que eu gostaria de falar.